A catástrofe humanitária e o impasse político-institucional que se vive na Venezuela. Há pouco o António Filipe dizia, e penso que deve ter uma resposta da sua parte, com quem é que o governo português, neste momento, negocia quando tiver que tratar de assuntos institucionais, por exemplo, sobre a comunidade portuguesa, com o regime oficial de Maduro ou com o regime ou com o presidente que o governo reconheceu, Guaidó? Há dois planos que é necessário separar, o plano das relações Estado a Estado e o plano da legitimidade dos regimes políticos. Sobre a legitimidade do regime político, como se sabe, o Estado português, e neste caso por intermédio do seu governo, entendeu, juntamente com vários países europeus, de que o regime não tinha legitimidade política na medida em que o ato eleitoral para a Assembleia Constituinte não foi reconhecido pela comunidade internacional, por várias razões. Em primeiro lugar, porque os partidos políticos não participaram no ato eleitoral e, em segundo lugar, porque a Constituinte procurou extrair os poderes da Assembleia Nacional legitimamente constituída. A partir desse momento, o Estado português tem tido não apenas relações do ponto de vista do Estado e da administração do Estado, do ponto de vista, nomeadamente, das relações consulares e das relações diplomáticas, e têm sido essas relações que, no decurso desta crise, permitiram que continuássemos, por um lado, a garantir apoio e proteção à comunidade portuguesa. Então, mas foram avisados, mas o Estado português, o governo português, foi avisado que tivesse cuidado porque a comunidade portuguesa estava lá, foi avisado pelo governo de Maduro, de Maduro. Veja que, figuras ligadas à presença de Maduro. Veja que é muito... Como é que se chama o primeiro nome do cavalheiro? Diosdado Cabello. Exatamente, Diosdado Cabello. Nós temos que olhar... Cabello, não é cavalheiro, é Cabello. Diosdado Cabello. Sim. Se repararmos, desde 2016 até final de 2018, o Estado português e o governo português atuou de forma multinível e, ao mesmo tempo, de modo gradual, ou seja, procurando graduar a sua resposta em função das necessidades e das circunstâncias políticas do momento. Foram muitos os momentos que vivemos ao longo destes últimos 3 anos, muito críticos para a vida da comunidade portuguesa. Aliás, os que aqui se encontram, portugueses, luso-descendentes que regressaram da Venezuela, regressaram no seguimento de momentos muito críticos. A eleição da Assembleia Constituinte foi um desses momentos críticos, foi, aliás, o momento em que se fez sentir uma saída muito significativa. A Assembleia Constituinte é a do Maduro. A nacional é a do Guaidó. E elas são juntas. Esse é o momento, e o meu colega Helder já me explicou, muito crítico. As duas juntas frente, lado a lado. Houve um momento em que o governo era objeto de críticas por manter proximidade com as autoridades. Quando o governo afirmava, não, mas o diálogo com as autoridades é fundamental para garantir a continuidade de um apoio estruturado e sistemático à comunidade, quer do ponto de vista da saúde, quer do ponto de vista alimentar, quer do ponto de vista do apoio ao movimento associativo. Contudo, não podemos esquecer que há momentos críticos nesta relação. Um dos momentos críticos tem a ver com as detenções dos cidadãos nacionais e a ocupação, por parte dos serviços de informações, de estruturas empresariais portuguesas. E esse momento é um momento muito crítico da relação, recordar-se-ão todos, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, na sua representação portuguesa junto das Nações Unidas, teve, aliás, um diálogo muito duro com o Ministro das Relações Exteriores venezuelano, onde lhe deu conta de que era inaceitável para Portugal uma atitude dessa natureza. Eu visitei 2 jovens detidos na Venezuela, um com 25 anos e uma jovem com 23 anos, com os seus pais que estavam sem quaisquer esperanças relativamente à saída desses seus 2 filhos, por uma razão muito simples, porque do ponto de vista das alterações monetárias no país, com consequências muito nefastas na estrutura comercial e empresarial dos portugueses, tinham sido encontrados a venderem os seus produtos, neste caso do setor da panificação, sem cumprirem todas as regras que tinham, entretanto, sido alteradas precisamente em agosto, 11 de agosto, com consequências de detenção desses portugueses na 3ª semana de agosto. E, portanto, quem viveu estes momentos e estas circunstâncias complexas da vida dos nossos concidadãos, muitos que voltaram para Portugal, outros para a região autónoma da Madeira, outros para os países da região e outros mesmo aqui para a Espanha, compreende bem estas 2 dimensões. Porque eu visitei e fiz mais de 5.000 quilómetros na Venezuela. Fui a cerca de 10 cidades da Venezuela.
E hoje poderá voltar a ir, doutor. E não está... E hoje acha que as condições lhe permitiriam ir na mesma? Queria dizer-lhe que todos os canais necessários e indispensáveis para continuar a garantir, apoio ao movimento associativo do ponto de vista financeiro. 2, apoio ao nível dos medicamentos, nomeadamente o envio regular de medicamentos. Devo dizer que ainda neste sábado, com a reposição do voo da TAP, seguiram mais 50 quilos de medicamentos para a Venezuela. Estamos a falar já de cerca de 650 quilos, com mais 300 quilos de medicamentos que têm que seguir. A par do apoio da proteção consulares, têm estado a ser desenvolvidos porque temos este nível de relação entre administrações de Estado que tem que se basear no princípio da reciprocidade entre aquilo que é o tratamento dado às autoridades consulares e diplomáticas portuguesas e o tratamento que o Estado português dará às representações do país aqui em Portugal. Eu vou agora até à Madeira, porque é na Madeira que está a maior comunidade portuguesa de regressados da Venezuela. Aura Rodrigues Gomes. É representante da Venexus na Madeira, que é justamente uma associação que apoia as pessoas que regressam. Como é que caracteriza a situação? Tem a sua casa fechada na Venezuela, em Caracas? Não, em Santo Antônio dos Altos. Tem a sua casa fechada. Como é que caracteriza a situação e o que é que encontrou aqui, quando chegou aqui, e de que forma é que têm sido recebidos estes portugueses? A situação na Venezuela é sumamente precária e, como dizia antes o Sr. António, é um bocadinho complicado e não é exatamente assim. Nós temos, inclusive, na Venezuela, muitos problemas severos com a humanidade. 94% dos venezuelanos hoje não têm meios para a cesta básica. 94%. Não estamos a falar de 10%, 94%. E o que é essa cesta? É uma massa, é um arroz, é um feijão, é um óleo, café que não há, açúcar que não há. Por quê? Porque o senhor governo da Venezuela expropriou até 2015 5,8 milhões de hectares na Venezuela. A produção agrícola na Venezuela baixou 70%. E as importações minimizaram até 60%. Por que é que hoje o povo venezuelano passa fome? Não é por intervenção dos Estados Unidos. Passa fome porque as condições do país não foram dadas. E é tudo isto associa-se que, de um modo geral, uma casa venezuelana tenha uma situação muito, muito precária de alimentação, como dizia antes o colega seu, o Héctor, quando lá esteve, porque não é só não ter a cesta básica, é não haver luz, é não haver água, é não haver gás. E é certo, não é o apagão dos últimos dias que fez a diferença e aumentou a grave crise que passava a Venezuela. Nós temos, durante muitos anos, por falta de manutenção de todas as torres, falta de manutenção em Guri, falta de manutenção, inclusive, nas hidroelétricas, ok? Por isso não temos luz, por isso não temos água, por isso não temos gás. Petróleo em Venezuela é muito boa qualidade, mas precisamos dos Estados Unidos para poder fazer um petróleo em condições. Porquê é que não o temos agora? Refinaria. Exatamente. Porquê é que não o temos agora? Porque os grandes engenheiros venezuelanos de petróleo tiveram que sair buscar uma melhor qualidade de vida fora. Porque a inflação era tal que, como diz o Fundo Monetário Internacional, previsto para 2019, é de 10 milhões por cento. 10 milhões por cento de inflação em 2019. Então as pessoas não compram. Basicamente não têm dinheiro para comprar. Falava de que há supermercados com muito e supermercados funcionando. Isso não é, porque aconteceu a semana passada com 2 hospitais na Venezuela. Como está a representação da ONU, ao governo interessa-lhe que eles vejam que tudo está bem. Por isso, houve o problema que houve no Hospital Central de Valência, que fizeram greve os médicos e os da ONU disseram bem claro, nós não somos parvos, não queiram tapar o sol com o dedo. Nós sabemos que isto, o cheirinho a pintura, não é de 3 meses atrás. Apareceu medicamentos, apareceu peças, inclusive insumos, tudo o que era necessário para um hospital, tanto em Valência como em Barquisimeto. Onde é que isto estava? Porquê que não apareceu antes? Porquê que não existe nos outros hospitais? Nós temos uma média de informação diária de crianças a morrer e pessoas idosas por falta de medicação. Doutora, como é que as pessoas vivem
basicamente, se não têm dinheiro, se não têm acesso aos produtos porque eles nem se vendem, como é que as pessoas vivem? Como é que se sobrevive numa condição destas? Não têm água, não têm luz a maior parte das vezes, não têm gás. Como é que é a vida? Como é que é o dia-a-dia? Como dizia o Héctor... Helder. Desculpe. Como dizia o Helder, e é certo. Venezuela produz muita fruta, mas a fruta não está em Caracas. A fruta está na zona andina, ok? Zona ocidental da Venezuela. Zona oriental tem menos. Por isso é que, inclusive, há graves crises de alimentação, sobretudo no estado de Monagas, ok? Que é a zona mais crítica e foi a mais afetada, inclusive, com o apagão. O que é que faz? 90% das pessoas deixam de comer para dar das crianças, muitas das vezes, água em má condição, porque é água não é potável, e deitam 2 grãozinhos de açúcar, para que essa pessoa, preferivelmente criança, possa deitar-se a dormir e não queixe-se que tem fome. Eu tenho conhecidos portugueses de classe média alta, até 2013 e 2014, que às 6 da tarde estão na cama para não jantar porque não há que comer. A situação é muito precária, há muita fome. Nós na Venexus todos os dias necessitamos e pedem-nos medicamentos e comida. Todos os dias. Nós chegamos a mais de 10 estados na Venezuela com o apoio da ajuda humanitária. Nós levamos desde 2016 até a data 6 toneladas 800 quilos. 6 toneladas, não estou a falar de 600 quilos. E medicamentos, porque nós iniciamos com comida a partir de fevereiro de 2018. A região autónoma da Madeira este ano leva 350 quilos em comida e 58 quilos em medicamentos. Quem está a ajudar? De onde vêm essas receitas? Nós no arquipélago da Madeira temos tido muitos anjinhos, inclusive temos ele, que é o transitário até Lisboa, que é uma pessoa que nunca esteve na Venezuela, conhece muito bem a situação da Venezuela, tem muita família na Venezuela e presta-nos o transporte. O transportador. Ok? Temos feito muitas missas, onde, mais que tudo, Frei Nélio, ok? E agora com o novo Bispo do Funchal, Nuno Brás, têm sido pessoas muito abertas com a situação na Venezuela. Fazem peditórios, okay? Fazemos peditórios e, inclusive, sabemos que tudo o que é o peditório, ofertas de Páscoa, vai ser íntegra para a Venezuela. Não sabemos se vai ser através de Cáritas ou através nosso. E tem corrido bem Sim, nós temos... esses meandros para onde vão as receitas. Exatamente, temos conseguido, mas inclusive é o que nós dizemos, o canal está aberto, os medicamentos e a comida chega, e o senhor José Luís Carneiro tem provas disso, esteve lá na pastelhita com o senhor Ismael, viu que a medicação chegou, viu como é que era a entrega. Não é buscar mais patas aos gatos, os gatos precisam de 4, o canal está aberto e fazer que as coisas cheguem. Quanto mais queremos esperar, mais mortos há. As crianças não podem seguir esperando. Mas está a chegar substancialmente a essas pessoas que conhece? Sim, nós temos os feedbacks, temos as gravações, temos os vídeos, temos 90% das últimas entregas feitas a pessoas portuguesas, onde dizem que se não fosse isso, não conseguiam sobreviver. Vamos novamente até Caracas, em direto. Vamos ver se eu consigo ter aqui. Aqui está. Adérito Sousa, médico, cirurgião, português, presidente da Associação Luso-Venezuelana dos Médicos Portugueses. Qual é a situação neste momento, doutor? Qual é a situação de saúde dos portugueses que vivem na Venezuela e dos venezuelanos em geral? Quero agradecer o contato e também a preocupação que muitos de vocês têm pela situação que estamos vivendo na Venezuela. Cumprimentos para os membros deste fórum. Na Associação de Médicos de Origem Luso-Venezuelano, organização fundada em 2003 e constituída por mais de 350 médicos de origem portuguesa, temos tentado, ao longo destes últimos 2 anos, com pouco sucesso, de atuar sobre a base de 2 pontos de atenção e preocupação especial. O primeiro é relativo à importante diáspora de médicos que emigraram para trabalhar no estrangeiro, que até o momento estima-se em mais de 20 mil médicos venezuelanos
E o nosso interesse fundamental como associação tem se centrado nos quase 100 médicos de origem luso-descendente que deixaram o país. O nosso segundo ponto de atenção, apesar de que não somos uma ONG, é relativa à obrigação moral que assumimos de ajudar os nossos pacientes compatriotas carenciados residentes na Venezuela, como parte de um esforço associativo de solidariedade na implementação de uma rede de assistência médica. E qual é o cenário que tem à sua volta? Como é que está a saúde dos portugueses e dos venezuelanos neste momento? É muito precária porque há muita carência de medicamentos, há uma falta de acesso a procedimentos médicos que só podem ser dispensados por clínicas privadas e a preços caros, com certeza, que as pessoas não têm. E num cenário de um governo que recua a ajuda humanitária. Doutor, os medicamentos portugueses estão a chegar em boas condições, estão a ser distribuídos, são suficientes? Os recursos que nós tivemos a promessa para a implementação desta rede de recursos atribuídos pelo governo português e para a implementação de uma rede que disponibilizou alguns pontos de atendimento em consultórios médicos e clínicas privadas de alguns de nossos colegas em diferentes cidades do país, tendo em vista que os hospitais públicos encontram-se, como eu já disse, numa situação caótica, sem recursos e particularmente sem a possibilidade de receber ajuda do estrangeiro. O governo português, depois de haver apregoado, através de uma longa centimetragem de informações e anúncios em meios de comunicação em Portugal desde princípios do ano 2018, sobre a entrega de recursos econômicos e medicamentos para o desenvolvimento desta rede, além de oferecer também apoios sociais para os portugueses carenciados, só fez entrega no ano passado de uma quantidade de 11.498 euros, o que é equivalente a 13.609 dólares para o desenvolvimento deste projeto em todo o ano passado. Imagino que não seja suficiente, não é? Temos que terminar a nossa conversa. Imagino que nos diga, queira dizer ao Secretário de Estado que aqui está, que será necessário mais, é isso? Sim, convém assinalar que para enfrentar este grande desafio de apoio do governo português, através de nós, como associação, só deu um montante pequeno, um montante que na prática equivale a quase a metade da remuneração mensal que recebe um embaixador de Portugal aqui na Venezuela. E com isto não quero dizer e criticar as remunerações dos funcionários diplomáticos aqui no país, mas é uma atribuição muito exígua. Muito bem, doutor. Muito pequena ainda. Deste desafio. Muito obrigada por ter estado em direto connosco. O debate vai continuar aqui. O Secretário de Estado ouviu, não quer dizer já se é possível implementar. Bom, há uma regra fundamental para se poder beneficiar dos apoios do Estado português. E essa regra fundamental é que aqueles que querem beneficiar desses apoios apresentem as suas candidaturas. O Sr. Embaixador de Portugal na Venezuela pediu, por favor, a esta entidade que apresentasse uma candidatura
e esta entidade recusou-se a apresentar a candidatura porque entendia que havia muita burocracia no acesso aos dinheiros públicos. Esta, portanto, é uma regra que está estipulada porque trata-se de recursos de todos nós. Contudo, eu queria lembrar o seguinte: nós, antes da parceria com esta instituição, já desde 2017, fomos, aliás, o primeiro país europeu a conseguir, com recurso a meios diplomáticos, fazer chegar medicamentos à Venezuela. Porque conseguimos criar um canal, procurámos evitar também desde a primeira hora que esse canal pudesse ser desvirtuado, porque no apoio humanitário não pode haver politização, porque isso coloca em causa e colocaria em causa quaisquer esforços para fazer chegar aos seus destinatários. Queria lembrar que esse canal de 2007 até 2017-2019 permitiu fazer chegar, aliás, permita-me uma palavra de agradecimento à indústria farmacêutica portuguesa, ao Infarmed e ao Ministério da Saúde, porque sem o seu esforço e sem o seu apoio não tinha sido possível mobilizar já cerca de 1000 quilos de medicamentos que têm vindo a ser endereçados para a Venezuela. E refiro os quilos porque é em peso que seguem essas mesmas encomendas, porque há dias mas são diferenciados, são diferenciados por um conjunto de patologias. Imagino que serão oncológicos. Por um conjunto de patologias que estão identificadas. No caso das patologias do foro oncológico, que aliás merece uma pequena nota de esclarecimento, é muito importante aquilo que eu vou dizer, é que o que acontece é que o protocolo que hoje é seguido na Venezuela para efeitos de tratamento do foro oncológico é um protocolo hoje já diverso dos hospitais de oncologia em Portugal. A razão pela qual, sempre que são identificados casos de cidadãos portugueses com problemas do foro oncológico e que manifestamente não têm recursos económicos, tem havido apoio ao repatriamento. São quase 60... Para se tratar em Portugal. Para se tratarem em Portugal e entrarem nas unidades de oncologia portuguesas. Permita-me que isto é muito relevante porque, por exemplo, um caso que foi identificado pelo Hélder Silva quando esteve na Venezuela, uma senhora Zita Freitas, que aliás foi também depois colocada na comunicação social por parte deste dirigente associativo, era uma senhora a quem tinha sido feita a proposta para que em dezembro viesse para Portugal com o apoio da TAP e com o apoio do Estado português para ser colocada em Portugal com a retaguarda de ONGs muito bem. sociais tenho que para avançar, poder ser apoiada. Tenho que avançar, que eu tenho muita gente aqui na plateia para ouvir. Mas é muito importante esta nota. Foi por força dessa dificuldade, porque a senhora não tinha retaguarda familiar, que se conseguiu em última instância fazer chegar-lhe, julgo que o Hélder Silva ainda estava no país, oncológicos podem ser repatriados. Com o apoio da TAP e do Governo Português. Desde que não tenham condições económicas. A Ana Cristina Monteiro. Isso deve ser a maioria neste momento, a não ser porque os bens também não se conseguem vender, não é? Lá, quem tiver casas ou que seja não consegue vender. Ana Cristina Monteiro é neste momento também vereadora da Câmara Municipal de Funchal, luso-venezuelana, é advogada. Enfim, boa noite a todos. A sua situação é igual a tantos outros que regressou ao país? Sim, realmente. Não, eu cheguei há 11 anos, foi um momento diferente dos que estão a chegar agora. Isso foi o que deu origem à constituição da Associação FENICOM. Mas antes de falar de mim, eu queria fazer um esclarecimento. Aqui é o Sr. António Filipe. O Dr. António Filipe. É que eu como advogada não posso deixar passar isso. E eu penso que tem um desconhecimento da Constituição, por isso que recomendo não falar tão assertivamente de uma coisa que penso desconheço. A situação que acontece na Venezuela é uma inconstitucionalidade. E por quê? O Juan Guaidó não é outro proclamado. Realmente a Constituição permite que ele substitua, na ausência do presidente, o presidente que é uma vaga. Por quê? E por que uma vaga? Aí é que nós temos que perguntar. É porque a eleição presidencial foi irrita, porque não foi chamada para o poder eleitoral e depois não foi juramentado também pela Assembleia Legislativa. Há que ter atenção que a Assembleia Constituinte também irrita porque também não existia um referendo para a sua Constituição. A Constituição diz que há que ter um referendo para chamar a Assembleia Constituinte e depois fazer uma eleição e pronto, um processo constitucional. Tudo isso foi ultrapassado. Isso é o que dá origem ao vazio de poder e que dá origem à substituição e ao presidente interino, que é Juan Guaidó. Ponto esclarecido. Por isso, eu convido a verificar isso na Constituição. Eu conheço que é importante. Conheço e discordo
discordo do que está a dizer. E Tá. também conheço a Constituição. Pronto. E disse que é advogado, eu sou professor de Direito Constitucional. Pronto, podíamos nos sentar podemos ali a falar. sempre a puxar Mas pelos da balões. Venezuela não, penso que é de professor de Direito Constitucional português. Mas se é para puxar os balões, eu sei pronto. ler Constituições. Mas da Aliás, Venezuela eu sou sei que advogada da sim, mas Venezuela nós, também, pronto. Nós, o espanhol, ainda percebemos e, portanto, conseguimos ler. Sim, mas é diferente, é diferente. Mas poderíamos ter então uma conversa interessante para ver Com essa certeza. situação. E sobre a situação neste momento? Sim, pronto. Neste momento, nós na Madeira temos recebido muitas pessoas realmente que têm chegado numa situação realmente extremamente desesperada. Quanto à integração destas pessoas na Madeira, tem sido ha havido dificuldades, obviamente, principalmente na área de trabalho. Penso que na área de trabalho e na área da língua portuguesa, obviamente que uma coisa leva à outra. Se as pessoas não têm suficiente capacidade para falar, também dificulta o acesso a todas as ofertas de trabalho que temos na Madeira. Portanto, penso que há que fazer assim, um reforço nessa área. Na Venezuela, realmente, a situação é importante. Temos como estava aqui a dizer a minha colega Aura, a falta de medicamentos e a falta de alimentação. Não vamos falar da situação política, porque eu penso que há que separar uma coisa da outra. Certeza. Neste momento estamos a passar numa situação de caráter humanitário e social grave, por isso que considero que o apoio de Portugal, assim como do apoio que tem se manifestado o presidente Guaidó, como o presidente Guaidó, mais que o presidente Guaidó, o facto de chamar umas eleições livres, mas eleições livres com poderes eleitorais e poderes constitucionais livres também, porque dessa forma que poderá haver uma veracidade nas eleições, as pessoas vão ter confiança na sua Doutora, eleição. se me permite, vou agora ao encontro do meu colega David Teixeira, o repórter de imagem que acompanhou o Araújo, lá estou eu com o Teixeira outra vez, o repórter David Araújo, que acompanhou o Hélder na Venezuela. O David sabe bem o que é trabalhar num país em que a liberdade é muito condicionada, porque estiveste sequestrado bastantes horas ainda. Sim, muito tempo. Tive uma hora. Nós, a partir do momento Teve o nosso apoio, está aqui a dizer o secretário de Estado. Sim. Tiveram. Mas nesse momento eu penso que o governo português nem soube da situação, não é? Porque Sim, foi uma hora relativamente tiveste rápido, sequestrado sozinho. Sim, O teu colega não. O Hélder não. Tu estavas a fazer umas imagens e estávamos na ponte quando foste apanhado. Santander, a ponte onde foram incendiados os caminhões, na tentativa de entrada da ajuda humanitária, e resolvemos descer para ir fazer umas imagens das chamadas trouxas, as passagens ilegais, que decorre também naquele sítio. E fui abordado por duas pessoas que me levaram para o lado da Venezuela. Nós estávamos do lado da Colômbia, levaram-me lá para o lado da Venezuela e fizeram-me perguntas: quem é que eu era, trabalhava para quem, com quantas pessoas é que eu estava. O Hélder estava a tentar entrar em contacto comigo, eles não me deixavam atender o telefone. Essas pessoas eram segurança, eram polícias, não é? São chamados os coletivos, são grupos dos coletivos, armados, grupos das polícias armadas. Paramilitares, afetos ao regime de Maduro. E depois levaram-me para uma outra zona, para uma casa, um baixo. Revisaram-te todo o material que tinhas filmado? Sim, eu estava com uma mochila e com uma câmara pequenina. Também acho que foi por causa disso que a coisa correu bem, mas é um momento de grande tensão, claro. Pensaste, viste a tua vida andar para trás ali? Vi a minha vida andar para trás um bocadinho, sim, não vou dizer que não, claro. E acabaste por poder finalmente atender a chamada do Hélder? Sim, atendi a chamada do Hélder, não me deixavam inicialmente falar em português, fala em espanhol. Respondi-lhe, 3x, foste apanhado, sim, pelos coletivos, sim, estás bem, sim, e desligamos o telefone. Depois, quando fui levado para um outro ponto, voltamos a falar, em que me permitiu também apagar aquilo que eu tinha no telemóvel que podia ser comprometedor. Porque depois lá em cima, nesse sítio, o SEBIN, que é a Polícia de Informação da Venezuela, perguntou à pessoa que estava comigo se eu tinha alguma coisa comprometedora, ou seja, se eu tinha imagens deles, aí estava o problema.
Ele disse que não tinha, pronto. E entretanto ele levou-me lá para um outro, voltamos a descer ao Rio e lá me deixou. Tu já estiveste em muitos embora. países, na Turquia, estiveste, não sei se na Síria, mas estiveste em muitos países em situações de grande stress, de trabalho e de stress político também. Este foi aquele em que te sentiste mais condicionado? Sim, de facto, sim. Porque já falamos aqui em que, e acho que se devia rever esse conceito de democracia. Pessoas que têm fome, pessoas que não são livres, pessoas que vivem oprimidas, a insegurança encaixa perfeitamente nesse estado de coisas. Eu achei muito curioso porque eles os dois, hoje a falarem comigo, disseram-me assim: na Venezuela as pessoas levantam-se e pensam assim: como é que eu vou chegar ao fim do dia? Exatamente, tal como nós, quando saímos do hotel, tínhamos aquele olhar, tipo, eu espero bem voltar a entrar. É realidade, ponto, é realidade. Em termos de insegurança, aliás, isso prova-se com inúmeros colegas jornalistas que foram detidos e foram deportados. Felizmente a coisa foi correndo bem, com muitos Alguns, outros, de vimos a cara feita num bolo de um jornalista. Exatamente, então, ontem, polaco, se não estou em erro, recentemente. polaco, claro. É muito complicado. Fotografias que eu ainda pensei trazer, mas nem pensar. Nancy Gomes, a professora Nancy Gomes, que conhece toda a região, do ponto de vista político-estratégico, estamos a ter aqui uma zona de impacto de toda esta crise venezuelana na região do Caribe, das ditas Caraíbas em português, não é? Não só a Colômbia, que já tem mais de 1 milhão de refugiados venezuelanos, mas todos os países, a República Dominicana, a própria Cuba, que está a suportar o regime de Maduro, que fazem o grande escudo de segurança, o último escudo de segurança é feito, não sei se também o primeiro, é feito por cubanos, mas estes países também estão a sofrer com esta crise. Sim, e de facto a crise da Venezuela conseguiu uma proporção ou uma dimensão que podemos dizer que é uma crise regional e mundial. E o problema não só passa pela questão migratória, que de facto é relevante. Há quem diga, e de facto, que os números são aproximados às migrações que se sentiram, sobretudo na América Central, no período da Guerra Fria. Estou a pensar em países, por exemplo, El Salvador ou Nicarágua. E a verdade é que o número é aproximado, mas a velocidade em que estas massas populacionais estão a sair é extraordinário, é espetacular. Daí que o problema seja considerado como um problema regional. Quando falamos das Caraíbas, efectivamente, pensando, por exemplo, em Curaçao, que está muito perto da Venezuela e que neste momento está a receber também muitos emigrantes venezuelanos, criando aqui, ou melhor, consolidando um aspecto da crise venezuelana, que é a internacionalização. Portanto, isto é muito importante de dizer, porque o facto de estarmos aqui neste programa a discutir o tema da Venezuela demonstra que efectivamente o foco da comunidade internacional, entre aspas, está na Venezuela. E isto é muito importante, porque até há uns anos atrás, para a comunidade internacional, na Venezuela não havia ou não existia um problema como este. E este problema humanitário já vem de alguns anos. Seria importante lembrar que quando o Vaticano, que foi de facto uma instância, e continua a ser uma instância com credibilidade na Venezuela, os venezuelanos não acreditam nas suas instituições políticas, mas ainda acreditam na Igreja Católica. Quando o Vaticano age convocada pelo próprio governo de Nicolás Maduro e a oposição, na altura, como mediador, é de todos conhecidos a carta que o responsável do Vaticano, Pietro Paroli, nesta carta destaca-se já a necessidade de tomar medidas para aliviar o problema humanitário. Estamos a falar de finais do ano 2016.
Portanto, imaginemos como está a situação agora. Sim, chegamos a um ponto que eu acho que é muito triste, efetivamente. Há uma percepção desde dentro, é muito triste, há uma percepção desde dentro de que a ingerência, o intervencionismo, que foi sempre tão repudiado, tão assustador para uma região que viveu o intervencionismo, sobretudo durante a Guerra Fria, é desejado. Sabe o que é isso? Portanto, desde dentro, neste momento, alguém que venha a abanar anseiam isto. a ingerência para pôr fim a este situação. governo que é, efetivamente, foi dito aqui, usurpador. Muito bem. Fernando Campos Topa, penso que continua no Panamá, está em direto connosco, através do seu Skype. O facto de estar aí no Panamá, vai a caminho do Brasil, participar numa reunião justamente das comunidades, mas isso pode significar, de alguma maneira, que já lhe passou pela cabeça deixar a Venezuela, o senhor que é conselheiro das comunidades e da comunidade venezuelana? Bom, sim, tenho que reconhecer que já me passou pela cabeça, mas já me saiu outra vez da cabeça. Eu quero continuar na Venezuela. Eu não queria deixar, e desculpem, porque há bocado as palavras do Dr. António Filipe incomodaram um bocadinho e realmente até fui um bocadinho descortês. Eu queria mandar um grande abraço ao Dr. José Luís Carneiro, secretário de Estado das Comunidades, manifestar-lhe o meu agradecimento em nome da comunidade portuguesa. O Dr. José Luís Carneiro tem demonstrado que é amigo das comunidades e amigo especialmente da comunidade portuguesa na Venezuela. O esforço que o Governo e o Estado português estão a fazer para atender esta situação é preciso ser reconhecido, apesar das dificuldades. E gostava de dizer outra coisa mais, não é? Eu não sou advogado, de maneira nenhuma, as leis interpretam-se, mas há uma coisa que não se interpreta, Dr. António Filipe, o que é a democracia e a liberdade não tem interpretação nenhuma. Aqueles que vivemos o 25 de Abril e que sabemos realmente o grande valor que tem a democracia, com as suas imperfeições e tudo, e o valor que tem a liberdade, e que nos lembramos daqueles anos quentinhos de 75 e 76, sabemos que realmente a democracia é algo que temos que defender como dê lugar. E sim, se bem é certo que houve eleições na Venezuela e que em algum momento a oposição tinha várias governações mesmo, também não podemos esquecer que essas governações estavam na mão da oposição e então do outro lado do governo apareciam outras figuras impostas pelo governo para suplantar de alguma maneira essas governações, como passou com a Assembleia da República, como tem passado com outras coisas. Eu penso que realmente a Venezuela precisa de democracia, precisa de liberdade, precisa de eleições livres, porque realmente a Venezuela é um país grande, é um país com um povo generoso, que recebeu os portugueses, que souberam responder também a essa generosidade. É preciso lembrar que os portugueses dominam, de alguma maneira, no bom sentido da palavra, a cadeia alimentar dos venezuelanos, e sei que o governo venezuelano sabe disso. Muito bem. Soutor, vou agradecer por ter estado connosco e desejar-lhe muita sorte para si e desejo-lhe assim para todos os venezuelanos e todos os portugueses também na Venezuela. António Filipe, há aqui uma questão com a qual eu lhe quero passar e o senhor responderá como quiser ao Fernando Campos Topa. Mas é curioso como os coletivos não estão todos ao lado de Maduro, como há pouco o David Araújo disse e denunciou que aqueles que o condicionaram na sua liberdade estavam ao lado de Maduro, mas não estão todos. O próprio presidente dos coletivos não está. Isto não lhe diz alguma coisa que é estranha? Quando os coletivos são as tais milícias armadas, sempre fiéis ao Hugo Chávez, foram constituídas por Hugo Chávez e muitas delas não estão ao lado de Maduro. Eu diria que tudo isto é estranho. Ou seja, nós que vivemos num país com uma democracia estabilizada, que o povo português conquistou, não podemos comparar uma situação como aquela que nós vivemos com a situação de crispação política que vivemos há muitos anos na Venezuela e que se agravou, obviamente, de uma forma dramática nos últimos tempos. Isso é evidente. Não é natural que haja coletivos armados, como não é natural que haja um militar que rouba um helicóptero e bombardeia o Supremo Tribunal. Como não é normal, enfim, imagens que vemos das manifestações em Caracas, não é normal. E, portanto, não podemos estar a falar de uma situação de normalidade democrática. Isso é uma evidência. Agora, também há aqui alguns estranhos fenómenos. O estranho fenómeno é que, segundo tenho ouvido aqui, todas as eleições foram falseadas, menos umas.
Ou seja, as eleições parlamentares, essas foram à prova de bala. A oposição ganhou. Estranho milagre, só essas é que foram livres, as outras não foram. Portanto, acho que há aqui uma leitura um pouco enviesada das coisas. Depois não, mas há um subentendido no ar. Não, o Assis, Filipe, ninguém disse isso. O Assis não disse. Não, mas há um subentendido. Não, o que eu quero dizer, então, vamos falar as coisas depois das claramente. eleições para a Assembleia Nacional, eu acho... de facto, houve uma eleição completamente enviesada, Não. porque a partir do momento em que perderam o poder na Assembleia Nacional, tentaram confiscar completamente os poderes da Assembleia Nacional, fizeram uma eleição de uma Assembleia Constituinte fantoche e depois uma eleição fantoche para a Presidência Não é da exatamente República. assim, porque a possibilidade da Assembleia Constituinte está prevista na própria Constituição. Mas eu acho que não vale a pena entrarmos aqui em leituras da Constituição, vamos Não é uma questão de leitura da Constituição, isto é apenas uma avaliação política do que se passou. Vamos ver, o meu ponto é este. Obviamente que não se vive uma situação de normalidade democrática na Venezuela. E eu acho que há aqui também, obviamente, responsabilidades de forças políticas que dizem defender a democracia, mas têm também um comportamento, designadamente nas manifestações que fazem, e por ações, inclusive de sabotagens, de incentivo a pilhagens, enfim, de uma série de ações que não se democrático nada têm, não é? Aliás, o partido de Guaidó é um partido, enfim, democrático também nada tem. Bom, mas assim. esse é o meu ponto. Agora, eu acho que há aqui outra questão. Há aqui outra questão que eu acho que também é uma questão central. É uma coisa que pouca gente sabe. Um partido Guaidó. Mas eu acho que não é um partido filiado não é motivo de orgulho para a Internacional Socialista. Mas é filiado à Internacional Socialista. Mas eu acho que há aqui uma questão fundamental, que é assim, há pouco o secretário de Estado, Luís Carneiro, dizia, acabou por reconhecer, embora com uma resposta redonda, que aquilo que vai ter que continuar a tratar dos problemas da comunidade portuguesa com o governo da Venezuela. E eu creio que, e disse uma coisa muito importante, que é que a ajuda humanitária não pode ter politização, só apenas estar comprometida. E eu acho que isso é contrariado pela posição que o governo português tomou de vir reconhecer o Guaidó. Porque se as autoridades venezuelanas decidissem retaliar na mesma medida... Eu queria contestar depois esta posição do António Filipe. Se as autoridades venezuelanas não tivessem tido o bom senso de não retaliar na mesma medida, isso podia prejudicar muito seriamente a comunidade portuguesa. E isso devia ter sido, de facto, considerado. Porque o Estado português, nas suas relações internacionais, como qualquer outro Estado, não se rege por critérios de simpatia política, senão porque é que o Estado português tem relações com a monarquia absoluta da Arábia Saudita, como tem com os Estados Unidos, com a China, enfim, com os vários países do mundo, sem questionar os respectivos regimes políticos. E aqui abriu-se uma exceção e reconhece alguém que se autoproclama como presidente. E eu pergunto, o que é que aconteceria se, por exemplo, aparecesse agora um colete amarelo que se proclamasse presidente da França, fosse reconhecido pela Rússia e pela China e por mais uma série, meia dúzia de países? Que reação é que, obviamente, o presidente Macron iria ter? Devia dizer, mas isto deve estar tudo louco. E eu acho que é um pouco esse sentimento. Ele já diz quase isso, mesmo sem haver nenhum colete amarelo autoproclamado. Então agora imagine se acontecesse aquilo que está a acontecer às autoridades da Venezuela. Eu dou-lhe a palavra já. Posso retorquir em relação à afirmação? Eu até o elogiei. Tiago Moreira de Sá, e o senhor tem a última palavra. Longe de mim defender o governo português, mas neste caso... Às vezes também é a posição do PSD, portanto... E do Estado português, mais importante de tudo. Mas é curioso, não deixa de ser curioso, Dr. Tiago Moreira de Sá. Não, porque a política externa é uma área geralmente consensual, e esta ainda mais, até porque nós estamos a falar de uma coisa que é mais importante de tudo, é que há um povo a sofrer, independentemente da questão ideológica, política, há um povo a sofrer, e tem que haver uma solução para isso. E há uma questão de liberdade em causa, não é? E acho que todos levámos isso em conta. A comunidade internacional não podia assistir de braços cruzados a um povo inteiro a sofrer, portugueses, lusodescendentes, mas o resto do povo venezuelano. E porquê é que eu não concordo com o deputado António Filipe? Pelo seguinte, a primeira prioridade do Estado português tem que ser garantir a segurança dos cidadãos portugueses na Venezuela e dos outros descendentes. Isso obriga a ter cuidados, e que o governo tem tido, e bem. Mas tem uma outra obrigação, que é garantir o bem-estar da comunidade portuguesa e dos outros descendentes. E esse bem-estar está posto em causa há muito tempo, bem, então na atualidade seguramente. Isso obrigava a fazer alguma coisa. E não foi reconhecer um colete amarelo ou alguma coisa que passou pela cabeça. Houve um presidente eleito da Assembleia Nacional que se proclamou presidente do país e a questão foi reconhecer ou não. A questão que se colocava era reconhecer ou não reconhecer esse presidente. E achou-se que, ao reconhecer, era a via possível para haver eleições e que a realização de eleições era a via para resolver não diria, mas para diminuir a crise política e, diminuindo a crise política, poder resolver a questão humanitária, que, entretanto, deve ser atenuada com a ajuda humanitária. E esta questão do bem-estar dos portugueses, da comunidade portuguesa, dos lusodescendentes, mas dos venezuelanos em geral, não podia ser assistida por Portugal ou pela comunidade internacional de braços cruzados. Portanto, houve esta dimensão e houve a dimensão de desenvolvimento interno, que não foi provocado pelo exterior, foi interno, e que, com o pedido de apoio internacional, e os países tiveram que se posicionar. Muito bem.
Francisco Assis, para só quero dizer uma arrematar, coisa muito simples, a terminar o debate. é muito simples que é esta. Quando se fala dos riscos de ingerência externa, de ingerência americana, de ingerência europeia, verdadeiramente a única ingerência que neste momento se verifica dramaticamente na Venezuela é a ingerência cubana. Porque essa ingerência tem sido determinante para a manutenção desta situação. situação. São eles que fazem a segurança, os serviços secretos cubanos e as Forças Armadas, não tenho dúvida nenhuma, os serviços secretos cubanos, que são altamente organizados, têm tido um papel absolutamente decisivo na sustentação deste regime. Portanto, quando se fala aqui de ingerência, a única ingerência que hoje verdadeiramente existe, com consequências dramáticas, é a ingerência do regime cubano na Venezuela. Nos outros, para já, não há ingerência nenhuma. Pelo contrário, como disse ali a professora, neste momento, já no interior da Venezuela, há quem já veja isso como o menor dos males. Eu não estou a defender nenhuma ingerência externa, porque sei que isso vai colocar algumas Bolsonaro dificuldades. E Trump terem de imediato, terem sido os primeiros a aceitarem a autoproclamação de Guaidó, a União Europeia, há quem veja nesta situação uma espécie de compromisso de, enfim, de alguma forma, de recurso ou do que quer que seja, por parte de Guaidó com estes Estados. O Brasil não tem condições nenhumas para ter qualquer interferência dessa natureza. Os Estados Unidos poderiam eventualmente ter, e não sabemos o que é que vai na cabeça do Sr. Trump. Mas neste momento que estamos a falar, a única ingerência que existe na Venezuela é a ingerência do regime cubano. Essa é que é a realidade. E ela é vital para a manutenção do regime. Se os serviços secretos cubanos, se as Forças Armadas cubanas tivessem deixado de apoiar este regime, se tivessem retirado, provavelmente o regime já teria São eles que fazem caído, a grande segurança. E já haveria lugar àquilo que parece ser a única saída, que é eleições. Aqui a questão é que uns querem eleições e outros têm medo de eleições. Porquê? Porque estão absolutamente agarrados a um poder que hoje se tornou um poder cleptocrático, muito ligado, em alguns casos, ao narcotráfico, com índices de corrupção terríveis e com consequências absolutamente trágicas para a generalidade dos venezuelanos, como se viu hoje, ouvindo aqui pessoas que certamente representam as mais diversas perspectivas políticas na Venezuela, que divergirão em quase tudo, mas não divergem nesta avaliação objetiva do que se passa de trágico hoje na Venezuela. O governo português, através do Secretário de Estado das Comunidades... Sim, parece-me que há aqui um ponto que é um ponto de grande convergência para todos, ou seja, o fator determinante nas posições que o Estado e o governo português têm vindo a adotar tem que ver com a garantia da proteção da comunidade portuguesa. E a garantia da proteção da comunidade portuguesa faz-se com o Estado português, com o governo português, mas não só com o Estado português. Para conseguirmos garantir a proteção e o apoio à comunidade portuguesa e responder à primeira pergunta deste programa que fez a Fátima, é fundamental a boa articulação com um conjunto de países europeus que têm simultaneamente grandes comunidades na Venezuela. Plano de emergência. Com a Espanha, com a Itália, com a Alemanha, com a Holanda, com a França, com o Reino Unido. Portanto, o plano de emergência em rede. Porque todo o apoio e o apoio indispensável à salvaguarda de pessoas e bens faz-se no quadro de uma cooperação multilateral, no quadro da União Europeia. O país não podia ficar sem corresponder a esse apelo, não apenas da comunidade portuguesa na Venezuela. A grande maioria da comunidade venezuelana concorda com a posição do Estado português. É muito clara a posição da maioria expressiva da comunidade portuguesa na Venezuela e, por outro lado, a degradação das condições humanitárias, de que aqui já pude dar alguns exemplos, nomeadamente com as detenções arbitrárias, só poderiam colocar o governo português de um lado da solução. Agora, é muito clara a posição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, do Primeiro-Ministro do país, que é esta: somos contra qualquer confrontação interna e, contrariamente a algumas posições que aqui foram há pouco veiculadas, também contra quaisquer intervenção externas com cariz militar. Só, de facto, o devolver a palavra ao povo, realizando eleições livres, justas, democráticas, é que poderá, de novo, reconstituir os venezuelanos com um futuro, com alguma esperança e com segurança. O Sr. Ministro vai estar no fim do mês, julgo que ficou marcada essa reunião hoje, é muito importante essa próxima reunião do Grupo de Contacto Internacional, que, como se sabe, concilia posições dos países europeus com um conjunto de países da América Latina, uns mais favoráveis a Guaidó, outros mais favoráveis ao regime de Maduro, por forma a procurar garantir que as condições para a realização de eleições democráticas, livres e justas com a participação da comunidade internacional possam ocorrer. Muito bem, o senhor vai amanhã justamente para outro cenário de catástrofe, para a Beira, Moçambique. Desejamos-lhe também boa sorte e boa sorte a todos os portugueses e moçambicanos que estão a passar por dias muito difíceis nesta região de Moçambique. Quero agradecer a todos, aos que vieram da Madeira, aos que estiveram em direto de Caracas, do Panamá, aos meus colegas que vieram do Porto,
aos presentes aqui também no debate do palco principal. A todos, muito obrigada. E já sabem, na próxima segunda-feira regressamos com um outro debate. Boa noite.